Brasil, 1946. A arquiteta italiana Lina Bobardi põe o pé na outra margem do mundo, o Brasil, mistura de Oriente e Ocidente. No seu exílio voluntário, Lina descobre um novo lugar para as utopias. No meu país de escolha, me senti cidadão de todas as cidades. Desde o Cariri ao Triângulo Mineiro, as cidades do interior e as da fronteira. Me senti num país inimaginável, onde tudo era possível. Reencontrei no Brasil as esperanças das noites de guerra. Estava feliz e aqui não tinha ruína. Começo do século na Europa. O ideal da renovação pela arte, pela dança e pela fantasia definem de modo original a modernidade. No projeto artístico das vanguardas europeias do começo do século, estavam presentes, ao mesmo tempo, um programa de intervenção social de caráter poético e revolucionário, e uma racionalidade associada ao maquinismo e ao desenvolvimento industrial. A arquitetura de Lina é profundamente marcada pelos sonhos desses pioneiros do século XX. Esse impulso criativo e revolucionário acompanhou toda a sua obra. O moderno de hoje é ainda a vanguarda moderna de 1909, no campo existencial e no campo das artes plásticas. O grande esforço moderno da civilização ocidental ainda não se esgotou, e o Ocidente está ainda comendo os restos de um grande capital. Depois de 60 anos, 70 anos, a vanguarda internacional verdadeira, russa, da França, internacional, não perdeu ainda a metáfora e é ainda hoje a verdadeira vanguarda. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. A experiência totalitária do nazismo e do fascismo interrompem brutalmente o movimento moderno. A intolerância política e a barbárie tomam o seu lugar. Nada mais se pode construir. Aqueles que deveriam ter sido anos de sol, de azul e alegria, eu passei debaixo da terra, correndo e descendo sob bombas e metralhadoras. Em tempo de guerra, um ano corresponde a 50 anos. E o julgamento dos homens é um julgamento de pósteros. Entre bombas e metralhadoras, fiz um ponto da situação. Importante era sobreviver. Mas como? Senti que o único caminho era o da objetividade e da racionalidade. Um caminho terrivelmente difícil quando a maioria opta pelo desencanto literário e nostálgico. Sentia que o mundo podia ser salvo, mudado para melhor, que esta era a única tarefa digna de ser vivida. Entrei na resistência com o Partido Comunista Clandestino. Só via o mundo em volta de mim como realidade imediata e não como exercitação literária abstrata. Mas conosco, a minha geração, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, não se construía nada. Eu escolhi a arquitetura, só se destruía. Então, você não podia fazer casas, pensar no futuro de fazer casa. Então, ela foi para Milão. O primo trabalho foi no estúdio do arquiteto Pontes.
Geoponte. Começou lá para fazer prática, para aprender segundo ela, porque Geoponte era um arquiteto conhecido nessa época, e moderno. Depois que foi declarada a guerra, tudo foi parado. Então, Lina também mudou de trabalho, começou a trabalhar em outras coisas que não fosse construir. Desenhava objetos, colaborava com revistas, fazia desenho e ilustrações de coisas, dirigia domos, toda atividade desse tipo. Ele ensinava, fazia uma colaboração nessa revista feminina, em que ensinava como fazer de uma caixinha de fruta, por exemplo, uma cestinha de trabalho para trabalhar. Essas coisas que poi encontrou no Brasil, no Nordeste, que de uma lata de óleo fazia um carrinho, fazia uma lâmpada, fazia objetos assim. E como tinha guerra e os homens estavam na frente, então tivemos, eu, por exemplo, muito jovem, há 23 anos, dirigi a revista Domos. Coisa muito difícil, mas eu fiz uma carreira muito boa. Era escrita no sindicato de publicistas técnicos, né? Quer dizer, eu escrevi artigos, eu fiz uma coisa muito boa. Eu tenho conhecimentos de gráfica, de coisas assim. Foi belíssimo, trabalhei nos cotidianos de esquerda. Depois fomos jogados todos fora, não é? Porque a gente era da resistência, quando a democracia cristã tomou lugar. Aí digo, não, aqui, dessa vez é a última vez que eu fico aqui. Tchau, tchau. Esse é um país maravilhoso. Aonde é que você encontra um país onde você encontra pedras preciosas na rua? Quartzos, ametistas, você vai... cristais maravilhosos, plantas formidáveis, valiosas, né? Um clima maravilhoso, gente formidável. Nada sabíamos a respeito do Brasil quando estávamos na Europa. O que nos empolgou, a nós da geração da resistência, foi a grande arrancada da arquitetura brasileira. Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, os Roberto e todos os outros. O Ministério da Educação e Saúde guardava o Brasil como uma sentinela, com seu jardim, suas caixas d'água azuis, uma saudação fraternal para quem chegava de navio. Atrás, a Revolução de Lúcio Costa na Escola de Belas Artes do Rio, a Escola Pública de Anísio Teixeira e as correntes profundas que procuravam irrigar o país. Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Anália, eu vou, se a Anália não quiser ir, eu vou... Me senti num país inimaginável, onde não havia classe média, mas somente duas grandes aristocracias. A das terras, do café, da cana e o povo. No Brasil do pós-guerra, uma delicada e original aristocracia intelectual atuava com vigor. Para um europeu,
com sensibilidade poética e visão crítica, o país se apresentava como um privilegiado espaço para a criação artística. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei atordoada com o pessoal. Era um pessoal desaforado, ordinário, maravilhoso. Então aconteceu um episódio muito engraçado. Naquele tempo, muitos estrangeiros vinham para cá. Americanos, ingleses, alemães, muitos hebreus ou antinazistas. Havia um convívio bonito, internacional. Era uma gente decente, inteligente, moderna. Uma tarde, fui com os amigos professores ao Largo da Carioca. Estávamos andando, passando em frente àqueles bares todos e, de repente, alguém cuspiu de dentro do bar, um cuspe de metralhadora. E pegou bem no paletó bonito do professor alemão. Ele, que era muito inteligente, moderno, mudou completamente e foi embora do Brasil. Há certas barreiras muito difíceis de superar para um europeu. Não é brincadeira, é a educação. Aí eu digo, o negócio está aqui. É no cuspe do bar do Largo da Carioca. Com ideias revolucionárias sobre arte e cultura e aberta a um Brasil de largos horizontes, Lina começa a realizar suas arquiteturas Brasil afora. É claro que temos muito respeito aos objetos antigos, os verdadeiros, e que os conservamos também dentro de casa, mas como relíquias que de vez em quando trancamos no armário. Mas violentar uma época, impondo-lhe embalsamamentos de gesso e papelão, significa desconhecer o progresso fatigante e doloroso da humanidade, que a incompetência, o diletantismo e a ignorância fazem recuar de quilômetros a cada centímetro que ela consegue conquistar em seu caminho para frente. Em São Paulo, ao lado de Pietro Maria Bardi, seu marido, Lina dá corpo à primeira experiência moderna na área dos museus. Juntos, os Bardi inventam, a convite de Assis Chateaubriand, o Museu de Arte de São Paulo. Chateaubriand era, segundo Marinetti, o único futurista latino-americano. Quando pensou em criar, do nada, um museu, sua ordem foi a de fazer coisas do Arco da Velha. Quando nós era de 46, si pensò di fare un museo. Si pensò di fare un museo, o Chateaubriand chiamava questo museo di arte antica e moderna. Dico, dottor Assis, non dà di fare arte antica e moderna, arte è una sola, vero? Vale antica, moderna, futura, no? E Chateaubriand ha consentito di dare a questo museo il nome sempre di Museo di Arte. In questo tempo non esisteva nada in San Paolo perché non esisteva neanche una galleria commerciale, non esisteva nada. Si chegava con un nuovo museo di tipo completamente differente, che invece di presentare opera, além de apresentar opera, istituì scuola. In 3 anni, nos primeiros 3 anni, nós reclutamos cerca di 1000 alunni.
O Museu de Arte é dedicado ao público em massa, não se dedicando, portanto, a colecionar somente obras-primas. Não obstante, contém em suas coleções obras de importância. Não é um museu de arte antiga nem um museu de arte moderna, é museu de arte. E busca formar uma mentalidade para a compreensão da arte, uma atmosfera. As mostras didáticas inauguram uma nova maneira de expor, apresentando através de fotografias, reproduções e documentos uma síntese do panorama histórico das artes. Os cursos incentivam o desenvolvimento das artes e sua integração ao parque industrial em expansão. O museu inseria o Brasil no mundo. Museu como lugar da memória coletiva e de uma comunicação humana direta. Lugar da espontaneidade e da criação. Espaço provocativo, vivo, cotidiano, polêmico. Tenho inibições arquitetônicas. É uma doença, não é pose. Sou incapaz de projetar um banco, uma mansão particular, um hotel. Teria amado ser chamada para projetar talvez um hospital, escolas, casas populares. Mas nunca aconteceu. No fundo, vejo a arquitetura como serviço coletivo e como poesia. Alguma coisa que nada tem a ver com arte. Uma espécie de aliança entre dever e prática científica. O MASP, o famoso vão, não é uma excentricidade para ficar, o pessoal ficar espantado, dizendo, poxa, que coisa enorme. Não, quer dizer, aquilo que em linguagem assim popular se chama uma frescura arquitetônica. Não foi, não. É que aquele terreno é um terreno doado por uma família, antiga família de São Paulo, que deixou o Belvedere que tinha antigamente, do Trianon, que devia ter ficado sempre na história da cidade e não podia nunca ser destruído, porque nesse caso o terreno teria voltado aos herdeiros. Aí, a um certo momento, o Belvedere foi destruído pela prefeitura. Telefonei, digo, Edmundo, olha uma coisa, Edmundo tinha Procuração Geral dos Diários Sociais. Digo, olha uma coisa, passei lá no Trianon, a prefeitura vai fazer umas toaletes públicas com jardim, digo, uma coisa que não tem, é um terreno maravilhoso. Eu queria fazer o prédio do museu lá. Disse, como você vai fazer? Digo, você procura Ademar de Barros e diz que se ele faz o prédio para o museu, você dá a ele o apoio completo de todos os jornais do Brasil, 23 jornais, rádio e televisões, para a campanha Presidência da República de Ademar de Barros. É formidável. E fiz aquele vão grande, com uma altura tudo baixo, porque naquele tempo a Paulista não tinha arranha-céu, nada, né? Então, com o grande vão, que devia ser para exposições, jardins, playground de criança, assim, e 80 metros de luz, que era uma coisa internacional bastante interessante. Ferraz fez todo o cálculo de coisa, de concreto. Eu fiz questão, brigando com todo mundo, de usar a patente dele de Protendido, porque é Protendido. Em vez de usar o Fressinet, tive a coragem de fazer a coisa dele nacional, muito bonito. Ele é um gênio, né? Aí em 68 foi inaugurado o prédio. Pode-se achar até feio. Eu digo, não é bonito o Museu de Arte de São Paulo, nunca foi bonito.
Não procurei a beleza, procurei a liberdade. Os intelectuais não gostavam, o povo gostou. Gostou muito. Sabe quem fez isso? Só foi uma mulher. Matéria-prima, o lixo. Lâmpadas queimadas, recorte de tecidos, latas de lubrificante, caixas velhas e jornais. Cada objeto risca o limite do nada da matéria. Formas cheias de eletricidade vital. Esta exposição é uma acusação. Nos confins do sertão, Deus criou o mundo e o diabo o arame farpado. Não vale mais a sentença clássica. O sertanejo não é, antes de tudo, um forte. É, antes de tudo, um servo da mais primitiva condição. Os remanescentes da vida, pistoleiros e prostitutas emigrando, camponeses arando nada, tantos meninos morrendo por hora. E a casa grande e a senzala devidamente celebrados. Em setembro de 1959, Lina, em colaboração com Martim Gonçalves, diretor da Escola de Teatro da Universidade da Bahia, monta em São Paulo a Exposição Bahia. Foi a primeira apresentação no sul do país dos problemas culturais do Nordeste. Nada de folclore. A exposição era mais de antropologia cultural do que de arte, e com sua violência popular, inaugurava uma maneira revolucionária de expor. Montamos a Exposição Bahia, que foi inaugurada por Juscelino Kubitschek. Era uma coisa fantástica. Uma documentação toda de Pierre Berger, Gautreau. Eu fiz o chão todo de folhas secas. Esta exposição procura apresentar uma civilização pensada em todos os detalhes, estudada tecnicamente. É um convite para os jovens considerarem o problema da simplificação, não da indigência, no mundo de hoje. Caminho necessário para encontrar dentro do humanismo técnico uma poética. Depois dessa exposição, eu fui chamada pelo governador na Bahia para fundar o Museu de Arte Moderna e dirigir. Os motivos que me levaram a me transferir de São Paulo, da confortável casa que construí no Morumbi, para a Bahia, foram simples. Já em meus contatos anteriores, eu tinha notado certas características inexistentes no Rio e em São Paulo. Na Bahia, a população mantém uma pureza interior maior diante da arte e da cultura. E há uma curiosidade mais genuína por essas atividades humanas. As possibilidades dessa gente são imensas. Bom, cheguei na Bahia no ano 46, se me lembro bem, e o dia 5 de agosto, que é mais preciso ainda. Estrangeiro podia perceber coisas que o pessoal muito acostumado não percebia mais. Nesse tempo todo mundo andava vestido de branco. Tinha Brasil no plural. Bahia era um Brasil, Pernambuco era diferente, e São Luís outro também. Se você ia para o sul, ainda mais diferente.
São Paulo, Porto Alegre, todo, cada um estado tinha suas características. Imediatamente depois da guerra, turismo quase não tinha. O Museu de Arte Moderna da Bahia não foi museu no sentido tradicional. Suas atividades foram dirigidas à criação de um movimento cultural que, assumindo os valores de uma cultura historicamente pobre e apoiando-se numa experiência popular, pudesse entrar no mundo da verdadeira cultura moderna com os instrumentos da técnica como método e a força do novo humanismo. Lá nós fizemos o movimento de toda a juventude do Nordeste, o cinema novo, o movimento moderno do Brasil daquele tempo. Fundado em 1960, o museu teve que enfrentar, desde o começo, a hostilidade de uma classe cultural constituída em moldes provincianos, a celebridade nacional de artistas reunidos em grupos folclorísticos e a imprensa local. Nós cultuávamos Dona Lina. Na verdade, eu lembro que, como eu estava começando a dizer, não só as exposições foram importantes para mim, como a presença física de Dona Lina em Salvador era uma coisa de grande importância. Eu me lembro que eu e meus irmãos mais velhos, sobretudo Roberto, a gente ia para o Campo Grande somente para ver a Dona Lina passar do Hotel da Bahia para o Teatro Castro Alves, onde ela mantinha o Museu de Arte Moderna. Eu posso dizer a você que o reitor Edgar Santos, com a ajuda de Dona Lina, sobretudo, mas de muitos outros artistas, também como Martim Gonçalves, não é? E o músico Cole Reuter, artistas que ele levou para a Bahia para fazer na área de cultura erudita um movimento consequente, e de fato foi consequente. Eu me considero uma consequência disso. O Glauber Rocha, o Gilberto Gil, a Maria Bethânia, todos os que da Bahia saímos podendo fazer alguma coisa dessa geração, devemos muito ao reitor Edgar Santos e enormemente a Dona Lina Bardi, que nós continuamos chamando de Dona Lina. Vou lhe dizer, mais do que todos os outros que participaram desse renascimento, não é, da cultura de nível erudito em Salvador no final dos anos 50 e início dos anos 60, Dona Lina foi a que mais profundamente viu a força do aspecto de criatividade popular da cidade e da região. E ela dizia muito claramente, não como folclore, não como documentação de um estilo exótico ou divertido ou curioso, mas como verdadeira força cultural. Por isso que eu digo que Dona Lina é fundadora da civilização baiana, que nós humildemente representamos, mas com muito orgulho. Em 1963, o Museu de Arte Popular é instalado no conjunto arquitetônico do União, restaurado por Lina. Lá deveriam funcionar um centro de documentação de arte popular e um centro de estudos visando a passagem de um pré-artesanato primitivo à indústria, no quadro do desenvolvimento do país. Do começo dos anos 60 até 64. E, em certo sentido, em 64 esmagaram com o Brasil. Mas o mundo era muito forte, foi ainda até 68. E esse foi um período de extraordinária criatividade. Um período em que aconteceram muitas coisas. Havia uma ousadia de repensar o mundo e de refazer o mundo. Os idiotas tinham perdido o poder, ficavam perplexos, mas ficavam calados. Aqueles anos de espaço para criar, de criatividade, naqueles anos, Lina teve um papel muito bom. Eu suponho que ela era uma mulher tão extraordinária, se tivesse ficado na Itália, teria dado um jeito na Itália, teria melhorado aquela Itália.
As ambições da Lina eram muito maiores. A Lina quereria que o Brasil tivesse uma indústria a partir do seu artesanato, a partir das habilidades que estão na mão do povo, do olhar da gente, com originalidade. Podia reinventar os talheres da gente comer, os pratos em que come, a camisa de vestir, os sapatos. Havia toda uma possibilidade de que o mundo fosse refeito, o mundo do nosso consumo, como alguma coisa que tivesse uma ressonância em nosso coração. Lina das pessoas que ajudava a gente a pensar nesse rumo, a buscar coisas nesse rumo. Uma prosperidade que fosse de todos e uma beleza que fosse alcançável, atingível. No Nordeste, Lina abraça o Brasil da aristocracia do povo. É um ato de amor radical. Na verdade, mais que um projeto arquitetônico, o seu é um projeto de civilização. Um projeto político, artístico e social ao mesmo tempo, baseado na alegria e na liberdade. Triste Bahia, oh, quão dessemelhante. Deus foi brasileiro só por uma semana. Depois entregou o Brasil ao diabo. Em 64 vem e vem a perseguição. A gente que quer apagar. O Brasil entra por último na história da industrialização de marca ocidental, portador de elementos da pré-história e da África, rico de seiva popular. Uma industrialização abrupta, não planificada, importada. Os marcos sinistros da especulação imobiliária, o não planejamento habitacional popular, a proliferação de objetos, na maioria supérfluos, pesam na situação cultural do país, criando gravíssimos entraves, impossibilitando o desenvolvimento de uma verdadeira cultura autóctone. A nova realidade precisa ser aceita para ser estudada, mas um reexame da história recente do país se impõe. É o aleijadinho e a cultura brasileira diante da missão francesa, é o nordestino do couro e das latas vazias, é o habitante das vilas, é o negro, é o índio. Uma massa que inventa, que traz uma contribuição seca, dura de digerir. A história do Brasil é uma história grande de liberdade, de abertura, não é micha. É bonito. Tem ainda índio selvagem, não tem? É? Qual é a terra que tem essas coisas? A Lina trazia em si essa fagulha divina que faz da criatura criador e transforma a arte na única linguagem que é capaz de superar os limites do tempo e do espaço. Tem uma coisa de vida, né? Esses buracos, eles representam um pouco a vida também nessas paredes de concreto imensas, que são absolutamente irregulares, quadradas, com formas cadenciadas. Mas, basicamente, eu acho que os buracos são uma imagem que a Lina tinha. Eu acho que é uma coisa muito, também, particular dela, dessa imagem que ela tinha das aberturas das cavernas, quer dizer, que são, no fundo, os primeiros abrigos dos homens, né? Quer dizer, e de repente você, de uma caverna, vamos dizer, aquelas cavernas que tem na Itália, que enquadram o Mediterrâneo e tal, de repente, de uma caverna, de uma coisa dessa, você descortina uma paisagem de uma maneira irregular, você enquadra uma paisagem de uma maneira irregular. E daqui onde eu estou vendo, quer dizer, a gente tem uma puta paisagem
maravilhosa. A gente vê o Pico do Jaraguá, que é um marco da cidade, ao mesmo tempo todas as indústrias aqui da Pompeia e da Lapa de Baixo. E o buraco faz com que essa paisagem tenha uma outra riqueza. Quer dizer, ela não é uma coisa comum. Você está andando aqui dentro, de repente você vê um buraco e no buraco você vê a paisagem da cidade se abrir. É no buraco, não é a janela, é o buraco. Minha profissão é a profissão de construção. Justamente quando eu estava restaurando aqui, fazendo essa unidade, eu trabalhava aqui. Ela viu bastante gente assim e falou, você, vem cá. Eu quero que você faça assim, uma coisa de madeira, umas artes de madeira, assim, assim, assim. Falei, mas não sei fazer, eu nunca fiz. Tenta que você faz. Ela deve ser meio a psicóloga, assim, meio, como é que se diz? Ela deve saber, teve ideia que ela tinha aquela noção dela, que achava que eu podia fazer esse serviço. Era só eu que ela escolheu. Então faz um frango primeiro. Aí fiz o frango. Agora se me faz uma garrafa de vinho, fiz a garrafa de vinho. Faz o copo também, fiz o copo. Aí eu fiz, me faz pera, maçã, faz banana. Eu fiz todas essas coisas, eu fiz, eu coloquei lá, tá lá, até hoje. A gente fez um risco, não é? Por exemplo, dos bonecos e dos objetos. Deixou uma liberdade completa aos operários, nesse caso o pedreiro paulista. Eles fizeram com um conteúdo bastante interessante, não é folclore, evidentemente, a gente pode ver. Eu acho que é muito brasileira, né? Você ter a Lina numa obra, ou você ter a Lina numa peça, é você ter toda a equipe assim, uma coisa tal maoísta, né? Toda a equipe mobilizada, toda aquela massa criando e trabalhando com ela, e ela dava muito mais atenção a todo esse pessoal, exatamente do que as estrelas, do que as vedetes e tal. E ouvia muito, e se inspirava muito mais nisso, né? Nós fomos fazer, por exemplo, o cenário de Graça Senhor. Eu me lembro que a gente queria fazer uma camisa de força, e ela fez uma camisa de força enorme, 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 que era como se fosse uma camisa de força que pudesse amarrar toda a loucura brasileira. Mas como no espetáculo, de repente, aquela camisa de força, a própria loucura, em plena época da loucura, em pleno 71, né? Que o dilema era loucura ou luta armada, ela diz, da minha camisa de força eu faço uma vela. E isso que é bonito nesse tipo de artista, que vai que começa pela poesia, não é? Pelo conceito, e dá à poesia um valor de concreto, de cimento, de madeira, dessas coisas todas, né? Quer dizer, acredita na potência física do sonho. Ela não quer uma caixa preta fechada, isolada, um laboratório, não? Ela quer uma coisa escancarada para o mundo, né? E nesse sentido, ela que veio da Itália, daquele teatro que é coberto de saias pretas, de velha, de rotundas, etc., é a escancaradora disso tudo. E ela viu no Brasil essa possibilidade, né? Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma estrutura belíssima, arquitetonicamente importante, original. Nós colocamos apenas algumas coisinhas. Um pouco de água, uma lareira. Quanto menos cacareco, melhor. Vejo a cultura como convívio. Comer, sentar, falar, andar. Ficar sentado tomando um pouquinho de sol. A arquitetura não é somente uma utopia, mas é um meio para alcançar certos resultados coletivos.
Existem belas almas e almas menos belas. Em geral, as primeiras realizam pouco, as outras realizam mais. Existem sociedades abertas e sociedades fechadas. A América é uma sociedade aberta, com prados floridos e o vento que limpa e ajuda. Assim, numa cidade entulhada e ofendida, pode, de repente, surgir uma lasca de luz, um sopro de vento. A Igreja do Santo Espírito do Cerrado foi construída com materiais muito pobres. É uma arquitetura pobre, mas não no sentido da indigência, e sim no sentido artesanal, que exprime comunicação e dignidade máximas através dos menores e humildes meios. A volta da arquiteta Lina Bobardi à Bahia é um sinal emblemático de que é possível se superar o triste estado de estagnação cultural que a Bahia passou por esse tempo todo. O que seria da Bahia sem amar a Lina? A Lina veio e abriu-se sobre a mesa um elenco de projetos extremamente ambiciosos e vários projetos começaram a ser desenvolvidos. Os projetos principais eram todos aqueles que estavam vinculados à restauração do centro histórico. A ideia era se constituir um parque histórico do Pelourinho, uma coisa que se chamou de Parque Histórico do Pelourinho, onde aquele espaço com as características urbanas básicas do século XVII, XVIII e XIX, seria tratado de uma forma em que essas características fossem respeitadas. Mas a situação de ruína em que o centro histórico estava era tal que a Lina chegava a dizer que parecia que o centro histórico tinha sido bombardeado e que a situação em que o centro histórico estava lembrava a ela algumas paisagens da guerra. Um esforço tal seria necessário para a restauração daquilo que precisaria uma criatividade muito grande para se encontrar um instrumento, uma metodologia de trabalho, uma forma de intervir que fosse ao mesmo tempo de baixo custo, de alta resistência e que não procurasse macaquear um restauro. E foi na tecnologia da argamassa armada, ou do ferro-cimento, como ela é chamada, que estava sendo desenvolvida naquele momento pelo Lelé, pelo João Filgueiras Lima, ela vislumbrou naquela tecnologia a possibilidade de dar uma unidade a esse restauro. Esse mesmo sistema permitia com que os espaços vazios fossem eventualmente ocupados, onde a ruína já não tinha mais condições de ser restaurada, ou onde já não havia mais nem sequer ruína, fosse terreno vago mesmo, que se criasse, através dessa linguagem, edifícios novos. Como uma primeira amostra foi o restaurante do Quartier. A Lina sempre disse que a premissa maior da restauração daquele centro histórico não era a qualidade daquela ambientação arquitetônica, não era aquele conjunto de casario que é absolutamente variado. Você tem coisas do século XVIII, XIX e XX convivendo, mesclados. O que importava aquilo era a paisagem humana e social. Está abandonado, é exatamente igual àquela música do Caetano Veloso. Aqui tudo parece que está em construção, mas já é ruína, né? Está reabandonado. Rapaz, eu moro aqui devido às circunstâncias da vida, né, meu amigo? Eu morava lá no Pelourinho, certo? E de repente eu tava lá e a casa foi, né, adquirida, né, por outras pessoas, não tive direito à indenização, né? E aí dei sorte de encontrar esse paraíso aqui para morar, né? O restaurante nunca chegou a funcionar, pelo que eu saiba, entendeu? Ele não tinha móveis nenhum, entendeu? Só tinha simplesmente essa arquitetura aí, sabe como é que é? De concreto, né? Só essa coisa só de concreto só que tinha, entendeu? Mas quando eu cheguei aqui já vi tudo já quebrado. Todas as instalações, entendeu?
elétrica, hidráulica, tudo quebrado. Vaso sanitário, não tinha um vaso sanitário, não tinha uma porta, uma janela, nada. Não tinha nada. Não, de maneira hipótese alguma. Quero morar, eu tenho 5 meses, quero morar mais 50 anos. Um mundo que leva, em geral, numa cidade, séculos para se conformar. Depois joga tudo no chão, pinta não sei de que cor, joga tudo fora e joga fora a história, não a história aquela que se lê e se estuda na escola, mas a história verdadeira, não a história da humanidade. Oxum aura o luar do pé. Eu acho que se pudesse tentar entender qual a grande contribuição da Lina para a arquitetura, eu arriscaria dizer que a grande contribuição da Lina é a introdução do olho antropológico no fazer arquitetônico. Esse olho que vai e vê lá no fundo como é que as pessoas vivem, como elas se organizam, como elas se comportam. Essa capacidade única de entender as pessoas na maneira de viver, na maneira de ser. Esse respeito aliado a uma poesia enorme, a uma poética enorme, a uma vontade de sonhar tão grande e de construir um mundo novo, fez com que a Lina tivesse feito uma obra tão forte como essa, uma obra que não é grande em volume, mas que é de uma força descomunal. Lina projetava e tudo que ela fez, toda a sua obra, foi sempre feita com saudade do futuro. Mas o tempo é uma espiral, é uma coisa que não tem fim praticamente. A beleza em si, por si mesma, é uma coisa que não existe praticamente. Existe enquanto é, porque existe por um período histórico, depois muda o gosto, depois vira uma porcaria. Em vez, quando é uma coisa que é imprescindivelmente ligada à coletividade, é bonita, porque serve e continua vivendo.